Muita gente conhece e utiliza o restaurante universitário da UF. Mas você sabe como funciona tudo nos bastidores? Enquanto os alunos aguardam nas filas, mais de 100 funcionários planejam e administram o processo produtivo da complexa logística do bandejão. A produção do almoço se inicia por volta das 6 da manhã, quando os primeiros funcionários chegam ao bandejão e começam a preparar os alimentos. Esse processo dura até por volta das 10 da manhã, quando as refeições ficam prontas e são encaminhadas para os diversos campos da UF. Pela tarde, a produção do jantar começa por volta das 2h30, quando o bandejão encerra suas atividades do almoço e aí os funcionários começam a observar o que será necessário produzir para o jantar, levando em consideração o que restou do almoço e o que poderá ser reaproveitado. É feito sempre num dia anterior a liberação dos alimentos que precisam ser feitos de acordo com o cardápio, isso é feito pelas nutricionistas, então elas fazem essa liberação, os funcionários chegam, já sabem os quantitativos que eles têm que utilizar, fazem todo esse processo de produção, que é um processo bem complexo, né, que começa cedinho e termina muito tarde. Depois da produção, eles fazem a separação dos alimentos que vai para os refeitórios externos, né, através de caixas que a gente chama de hot box, né, que são caixas adequadas, com temperatura adequada, elas são transportadas de van para os refeitórios externos e tem a quantidade que fica aqui no Gragoatá. Então tudo é produzido aqui e tem essa liberação para os refeitórios externos. Tem o período de distribuição, né, que é quando chega para os alunos, e depois disso tem todo um novo planejamento para a parte do jantar. As refeições do restaurante universitário mais barato do país, que custam apenas 70 centavos, são planejadas com uma antecedência de 2 a 3 meses. Segundo Jéssica Socas, o cardápio precisa se adequar a um padrão nutricional, à safra dos alimentos, à estrutura do restaurante e outros fatores importantes. A gente também não trabalha com um número fixo de alimentação, então pode ser que se a gente não fizer um planejamento e mudar muito, por exemplo, chove muito no dia e aí sobra comida, a gente tem que adequar esse cardápio do dia seguinte. Ou então quando passa muito mais gente do que o esperado, a gente tem que liberar outras coisas para completar. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer essa montagem do cardápio. Segundo a chefe da divisão de alimentação e nutrição do restaurante universitário, são produzidas em média 7.500 refeições por dia para suprir a demanda de todos os refeitórios. Mas, você sabe o que acontece se essa produção for maior do que o necessário? A comida que foi para o balcão de distribuição, que já foi colocado lá naquela rampa, né, que os alunos se servem, ela não pode ser reaproveitada. Então, se ela já foi para lá, já foi mexida, né, que a gente fala assim, não, ela tem que ser descartada. Se foi produzida num lote mais para frente, ou seja, se ela foi produzida depois das 10h30, ela ainda pode ser utilizada para o jantar. Se ela foi produzida antes e sobrou, ela não pode mais ser utilizada, então ela é descartada. E depois do jantar, infelizmente, a gente não pode reaproveitar o que sobrou, o que já está feito, né, o que já está pronto. Estamos aqui em frente à entrada do bandejão 1 do Gragoatá, que até por volta de 12h50 encontrava-se sem filas. Contudo, após o término das aulas de período matutino, o que nós podemos observar no momento é que as filas encontram-se grandes e que praticamente não andam. Essa é uma das maiores reclamações dos universitários, que muitas vezes precisam escolher entre comer ou chegar na hora das aulas. Tem que ficar esperando 2 horas aqui na fila para conseguir almoçar, e se eu não esperar, eu vou chegar atrasada, com certeza eu vou chegar atrasada. Mesmo com todo o esforço dos funcionários, o bandejão ainda apresenta algumas limitações. Um exemplo disso é a disponibilidade de opções veganas no cardápio, que é uma das principais reivindicações dos estudantes. A questão do cardápio vegetariano, sim, deveria melhorar, sim. Até para ser mais inclusivo, por ser uma faculdade pública, então deve ter um cardápio incluso desse. E é claro que depois de conhecer todo o processo produtivo do almoço e do jantar do bandejão, a gente não poderia terminar a nossa reportagem sem experimentar o almoço do dia.